Olá, eu sou a Patrícia Fantin, uma arquiteta que gosta muito de falar sobre a casa e sobre como as pessoas vivem. Nesse podcast eu compartilho contigo pensamentos e histórias relacionadas a esse universo. Entre e fique à vontade. Hoje, o tema desse episódio tem gente que ama e tem gente que odeia, que são as tendências. Eu, como arquiteta, gosto de tendências, estou sempre me informando do que está em alta, do que vem surgindo, né? As novas opções de materiais, de técnicas construtivas, isso faz parte do meu trabalho. Mas o que é o problema das tendências? É quando a pessoa decora a casa só pensando no que está em alta, no que a maioria das pessoas está usando, e daí a casa acaba ficando sem personalidade. Fica aquela casa com cara de showroom de loja, sabe? Vazia. E aí isso gera uma insatisfação ao longo do tempo. Porque essa casa, ela poderia ser de qualquer pessoa, entendeu? Ela não tem a personalidade de quem mora ali. Então, com o passar do tempo, a pessoa começa a morar num lugar assim, começa a ficar insatisfeito com o que ela tem, porque ela não consegue se conectar, sabe, de verdade com a casa, não consegue ter aquele sentimento de pertencimento, né, que é importante para a gente se sentir confortável, para ter bem-estar na nossa casa. E além disso, a gente é toda hora bombardeado por informações do que tá em alta, do que tá fora de moda, do que é brega, do que tu deve usar ou não deve usar, né? Tem muita coisa que as pessoas falam, tu não pode botar isso na tua decoração. E daí, se tu já tá, né, nesse mood de não tenho muita personalidade, tô só seguindo tendências, tu acaba sendo muito influenciado por isso e ficando insatisfeito com o que tu tem e começando a procurar outras coisas, né, novas tendências, porque naquele momento parece que é aquilo ali que vai te satisfazer e suprir a tua necessidade. Mas a gente sabe que não é assim. E daí o que que é a solução para isso? É tu ter uma casa personalizada, uma casa que reflete os teus gostos, a tua personalidade, a tua história, né, da tua família, das pessoas que moram contigo. Então é isso que vai te trazer aquele conforto, o bem-estar, que é o que a gente deseja sentir quando tá em casa para poder ter bons momentos, recarregar as energias. Só que o problema é que a personalização da casa também virou uma tendência. Acredita nisso? A gente tem muito forte nas redes sociais, principalmente no TikTok, essa coisa da casa personalizada. Então, tem várias coisas, né, várias tendências ali no TikTok. Tem aquela casa de fazenda, aquela casa de campo, né, da pessoa que tem esse lifestyle, que vive desse jeito e daí acaba tendo uma decoração assim, então se refletindo na casa dela, isso não tá errado. Só que o problema é que virou uma tendência, muita gente criando esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, mostrando essa casa personalizada, e muitas vezes isso não é real. Porque as pessoas, quando criam os vídeos para postar na rede social, elas mostram o melhor ângulo, aquele ângulo que esconde todas as imperfeições, esconde a bagunça, o que tá fora do lugar, esconde aquele cômodo que tá ali do lado, que não tá decorado. E a gente não vê isso, a gente só vê a coisa perfeita. Mas aí tu tira o tapete e de repente o piso tá descascado, sabe? Só que a gente não tem atenção para essas coisas, a gente tá focado só em ver as coisas boas dos vídeos. E quando a gente olha para nossa casa, né, pro outro lado, o que chama atenção é o que não tá legal. Então, aquele contraste entre aquelas coisas tão perfeitas e as coisinhas imperfeitas da nossa casa acaba tornando essas imperfeições da nossa casa muito piores do que elas parecem. E aí, isso tem um reflexo muito grande, porque tem várias pessoas no TikTok falando que começaram a não gostar da sua casa depois que começaram a consumir esse tipo de conteúdo. Começaram a ficar insatisfeitos com o que eles têm dentro de casa. E às vezes, assim, a pessoa tem uma história legal, sabe? Sofreu, passou por uma situação muito difícil e conquistou aquela casa com muito esforço, escolheu cada coisa que tem ali dentro com cuidado, com carinho, porque foi uma coisa assim, uma conquista muito grande para ela. E naquele momento aquilo ali era o melhor, era o que ela queria ter, ela estava realizando um sonho. E daí agora, depois de ver, né, tantas personalizações das pessoas postando as casas ali diferentes, elas começaram a olhar para o que elas têm e achar que aquilo ali não é tão legal, que aquele lustre poderia ser diferente, que aquela parede ela deveria ter feito de outra forma. E mais,
tem vídeos, né, que são de limpeza, de organização. E daí eu vi essas pessoas falando que sentem também o sentimento de que a casa delas nunca tá limpa o suficiente, nunca tá organizado o suficiente, por causa desse tipo de conteúdo que elas consomem. E, mais uma vez, o vídeo é um recorte. A casa dessas pessoas, ela não é impecável 100% do tempo. Em algum momento aquilo ali sujou e por isso que ela precisou ir lá limpar. Mas a gente não vê isso. A gente só vê a parte da limpeza e da organização. E daí parece que a gente tem que estar o tempo todo fazendo isso na nossa casa também. Então, na verdade, esse tipo de conteúdo, ele acaba prejudicando, né, essas pessoas que não têm tão forte a questão da conexão com a casa delas. E tem mais uma coisa nesses vídeos, que é a questão do faça você mesmo. Isso também, né, tem muita gente postando vídeos, mostrando trabalhos de faça você mesmo. E assim, ó, eu não tenho nada contra, eu não tô criticando, sabe? E eu acho que também é legal tu conseguir fazer mudanças, realizar sonhos de uma forma acessível dentro da tua realidade. Tem que ser assim, porque senão tu nunca vai conseguir ter essa mudança. Mas o que me incomoda um pouco é que às vezes são coisas que, sabe, elas não são coisas que vão ficar com um resultado legal. Por quê que eu tô falando isso? Porque a gente não mora num cenário de novela. Sabe? A nossa decoração, a nossa casa não pode ser um papel que parece bonito e tal, só que no dia a dia, quando tu tá ali morando, não tem um toque legal, não te dá uma sensação legal, e tu percebe aquela coisa muito fake, sabe? Muito cenário. Eu já vi, por exemplo, pessoas ensinando a fazer painel ripado, porque o painel ripado virou, meu Deus, uma febre, né? Todo mundo tinha que ter painel ripado em casa. Pessoas fazendo, ensinando, né, fazer nesses vídeos um painel com isopor. Então, o que que a pessoa fazia? Ela cortava tiras ali, né, ripas de isopor e encapava com aquele papel de parede adesivo, sabe? E depois colava na parede. Só que o que que acontece, gente? O isopor, ele é um material que ele vai esbugalhando, né? E quando tu vai cortar aquilo ali com estilete, num tamanho tão fininho, não é fácil tu conseguir fazer de uma forma 100% perfeita, retinha. Não fica, sabe? Não tem como. E daí tu percebe, mesmo depois de encapado, aquelas ondulações, aquelas imperfeições. E se no vídeo que eu tava vendo, que já é a melhor versão daquilo ali, né, já foi arrumado pra ficar do melhor jeito possível, mais bonito possível, eu já tava me incomodando com aquelas imperfeições, dava pra ver que era uma coisa, assim, um pouco tosca, sabe? Tu imagina pessoalmente, tu imagina tu morando ali. Então, eu fico pensando assim, de novo, não é uma crítica, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que tá dentro da nossa realidade. Mas será que não tinha uma outra opção de material se o painel ripado é um custo que tu não pode ter, que é inacessível para ti? Será que não tem algum outro material, algum outro revestimento mais legal que tu goste e que esteja dentro das tuas possibilidades? Ou então, assim, se o ripado é um sonho, né? Tem que ser aquilo ali. Existem empresas que vendem módulos, né, de painel ripado, que é mais acessível do que tu mandar fazer numa marcenaria, porque daí é uma coisa mais industrializada, eles produzem em quantidade, aquilo ali fica mais acessível. Tu pode comprar e montar o teu painel ali. Claro, ele é mais caro do que tu fazer de isopor. Com certeza tem uma boa diferença de preço. Mas se realmente é um sonho para ti, espera mais um pouco para fazer, sabe? Se é insubstituível, não dá para usar outra coisa, guarda um dinheirinho, né? Se planeja para fazer aquilo ali e faça bem feito, porque afinal de contas, é a tua casa. Tu vai passar muito tempo ali. E daí aquilo ali não vai suprir a tua necessidade, não vai deixar a tua casa realmente confortável como tu gostaria. Então aquela sensação de que tu tá transformando, deixando a tua casa bonita, às vezes ela é falsa quando tu faz uma coisa assim, sabe? Logo tu vai estar insatisfeito com aquilo ali também. E eu sei que tem gente que faz esses vídeos só para produzir conteúdo, para gerar visualização e tal. E tá tudo bem. Mas o problema são as outras pessoas, né, que estão assistindo aquilo ali e que daí não tem essa coisa da personalização da casa, da sua identidade tão definida dentro da sua decoração. E daí ela assiste aquilo ali, seguindo as tendências, e gera nela essa necessidade de ter aquilo ali também, de fazer aquilo ali. Parece que é aquilo ali que ela precisa para resolver a situação da decoração da casa dela. E daí ela vai lá e faz. E não é. E daí logo ela vai estar insatisfeita de novo. Então, é esse o problema que eu vejo.
E daí tem um movimento que é um movimento anti-tendências. Então, pessoas que estavam cansadas de ver essa loucura por tendências, por estar sempre trocando coisas por outras novas, né? Porque as tendências mudam muito rápido e as coisas da casa, elas não deveriam ser tão descartáveis assim, não devem ser tão descartáveis assim, porque são bens muitas vezes caros e tudo mais, e tu não vai ficar trocando toda hora. Então, as pessoas cansadas de ver essa mudança contínua e as pessoas descartando tanto, criaram esse movimento anti-tendências, que daí são pessoas que não seguem tendências. Só que o problema é que esse movimento anti-tendência também virou uma tendência. Olha que loucura, né? Então, esse movimento também pode levar ao mesmo erro das pessoas que seguem tendências, porque às vezes tu fica ali tão fechado naquele teu objetivo de não seguir tendências e de detestar tudo que é tendência, que tu pode deixar de trazer para tua casa uma coisa que poderia ser legal para ti, que poderia fazer sentido para tua casa só porque tá em alta. Então vira um preconceito também com as coisas que estão em alta. E não é porque é tendência que é ruim. Pode ser ruim porque não combina contigo, com o teu estilo de vida, com o teu contexto. E aí tu não precisa aderir só porque tá em alta, entende? Então existe esse movimento que pode ser perigoso também. E daí, como que a gente pode lidar, né, com toda essa situação, com esse monte de tendências que nos bombardeiam o tempo todo? E daí tu pode estar pensando, tá, Paty, mas então eu tenho que abandonar, né? Não vou mais decorar minha casa, vou esquecer disso. Só que não, gente, tem um jeito. O que a gente tem que fazer, né, eu como arquiteta penso, é pensar que a casa, ela é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Então, tudo que tem dentro da nossa casa, todos os objetos, eles têm um valor afetivo, um valor emocional, né? Eles estão relacionados a conquistas importantes, a momentos felizes da nossa vida, a pessoas que a gente gosta, que nos fizeram bem, que a gente ama. Então, a gente consegue ver muito disso também na diferença das decorações entre as casas das pessoas mais idosas e mais jovens. Por que que as casas dos idosos são cheias de objetos, né, tem aquela decoração mais carregada? Por isso, porque eles estão, ligados a esses objetos também pelo sentimento, pelo emocional. E se eles se desfizerem desses objetos, é como se eles estivessem jogando fora parte da história deles, entende? Já os jovens têm muito mais facilidade em seguir esses ambientes que têm decoração minimalista, mais funcional, só com o essencial, porque eles já não têm tanta bagagem, tanto apego por aqueles objetos, porque eles ainda não viveram isso, sabe? Então, olha como faz todo sentido, né, para o contexto de vida de cada pessoa. E as tendências não vão deixar de existir. E elas não precisam deixar de existir, porque elas não são uma coisa ruim. Elas são importantes, né, para a gente estar sempre evoluindo e sempre buscando soluções, na verdade, para os problemas que surgem, porque a tendência nada mais é do que um reflexo do que a gente está vivendo. Né? Então, acontecem situações, contextos que envolvem ali a população como um todo, e isso nos provoca mudanças, nos provoca uma mudança de comportamento. E é assim que surgem as tendências. Então, é um reflexo do que a gente vive, elas vão continuar existindo. E daí o segredo, na minha opinião, é procurar um equilíbrio. Tu saber selecionar tanto entre as coisas que são do movimento anti-tendência, né? Então, saber olhar para tudo que não é tendência e usar na tua casa somente o que faz sentido para ti. Tu não precisa também utilizar só porque não tá em alta, né? Nessa busca de querer ir contra as tendências. E também fazer a mesma seleção quando tu olha para uma tendência. Não é porque é tendência que tu vai deixar de usar. Pode ser que aquilo ali faça sentido para ti, que tu se conecte de verdade, que aquilo ali tenha a ver com a tua personalidade, com a tua história, e daí por que não agregar a decoração da tua casa dessa forma, né? Se tu tiver esse equilíbrio, tu vai ter uma decoração que vai te trazer aquele sentimento de acolhimento, de pertencimento, de conforto, de bem-estar dentro da tua casa, e tu vai poder
ir mudando, porque a vida muda e a casa muda junto com a gente, porque a casa é um reflexo da gente. Então, conforme o tempo for passando e tu for mudando, talvez tu vai sentir sim vontade de trazer coisas novas pra dentro da tua casa e tá tudo bem. Só que daí, se tu tiver essa conexão com a tua casa, né, esse equilíbrio entre tudo, tu não vai ter aquela vontade de pegar e jogar tudo fora, sabe? E fazer tudo de novo, que é uma sensação que essas pessoas que eu comentei lá, que são muito influenciadas pelos vídeos das redes sociais, falam que elas sentem, às vezes elas olham pra casa delas e parece que aquilo ali tá tudo errado, que elas teriam que contratar alguém pra pegar e tirar tudo e fazer tudo do zero, sabe? Então, quando tu tem as escolhas equilibradas e conectadas contigo, com a tua história, tu não tem esse sentimento. Tu vai ter transformações pontuais que vão sempre ser para melhor, para acompanhar o que tu tá vivendo. E não aquele sentimento de que tu fez tudo errado e teria que começar do zero, entende? Então, essa conexão é muito importante. Tu vai se sentir bem dentro da tua casa e as pessoas que vivem contigo, que te visitam, que compartilham de momentos dentro da tua casa também vão sentir isso. Sabe, vai ser genuíno, aquela decoração vai fazer parte de ti, quase como que se, não podia ser diferente, sabe? Então, isso é sentido por todas as pessoas. E se tu quiser aprender como fazer isso, né, como decorar a tua casa dessa forma equilibrada, eu te convido a conhecer o meu curso, que é o Sua Casa Decorada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube e também tem lá no meu perfil do Instagram, que é @patriciafantin. Tá, gente? É isso então para esse episódio. Até o próximo e tchau!